Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tem o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tem o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Então, galera, hoje, quarta-feira, véspera do Dia dos Namorados. E quem ama protege, né, Antônio? Como é que é te receber aqui, agradecer ter aceito o convite aí, falar sobre essa proteção, principalmente para hoje, não só da própria como o Dia dos Namorados, daquilo que a gente ama, né? Tem que dar aquele cuidado especial, aquele carinho a mais. E realmente a segurança hoje é primordial, né? Isso aí, concordo plenamente contigo. Como é que é hoje, né? A gente vai falar sobre armas, óbvio. Isso, né? Armas legalizadas, segurança própria. Né? Armas, principalmente da área de segurança, e tudo legalizado. Nada envolvendo extravio, erro, tumulto, confusão, problema. Isso. Vamos começar. Pelo lado legal, né? A gente tem, né, hoje. Sim. Você está advogado da Academia Campista de Tiro, né? Isso. Como é que funciona? Acaba conhecendo o ACT, Academia Campista de Tiro. O diretor lá é o Luizinho, uma figura conhecida aí em Campos. E parece um problema com sócio, alguma coisa ali. Estou ali assessorando ali, tentando estar cooperando tanto com o clube
quanto com a causa. Que muitas vezes eu até falo que a pessoa, muitas vezes, ele tem um problema, aí você conversa com uma pessoa que entende do assunto, ou então que já viu alguém passar por esse problema e já tem uma solução mais célere para te ajudar. E acaba trazendo uma tranquilidade para a pessoa entender que tem uma solução para aquilo sem um pandemônio. Sim. A gente estava conversando aqui agora há pouco, né, de começar falando sobre a diferença, né, do cidadão armado e o cidadão que é treinado e sabe realmente como utilizar essa ferramenta. Né? Sim, sim. Dessa situação, antes de chegar nesse ponto, é bom lembrar de um procedimento que enquadra esse tipo de situação de ter a arma de fogo, sim, que a arma de fogo não é sua. Poxa, mas eu comprei, eu gastei, lutei, suei, quero proteger minha casa, minha família, a mim mesmo. Mas desde 2007, já por uma decisão do STF, a arma é uma concessão do Estado. Ou seja, ela está com você porque o Estado deixou estar com você. Se chegar em algum momento você, por exemplo, não regularizar a sua documentação, que ela tem um prazo, como é um exemplo que não é a mesma coisa, mas sim, um exemplo seria a CNH. Exato. Você não regulariza ela, você vai entrar num vácuo jurídico, que você não vai estar coberto por uma proteção jurídica, e o órgão que atualmente está passando, na verdade, né? Está passando do Exército para a Polícia Federal algumas áreas de atirador esportivo, e a Polícia Federal continuará regulando a área das pessoas que têm posse e porte de arma. Eles podem bater na porta da sua casa com muito carinho, como eles sempre fazem. Solicitar, né? Eu vim aqui solicitado a evolução da sua arma, e dependendo do procedimento, você vai lá conversar com a gente, explicar para o doutor delegado. E até tem uma questão que é você hoje adquirir uma arma, na verdade, hoje uma Glock, vamos botar aqui, sim, que eu acho que é o xodózinho da maioria, depois da Taurus, eu acho que vem na sequência, né? Ou tô errado? Olha, atualmente a Glock, o interessante... É o iPhone seria isso, exatamente. Porque a Glock chegou num ponto em que ela ganhou muita notoriedade por filme. Sim. Você que é da área de publicidade e propaganda, sim, entende bem o que um bom branding, um bom merchandising faz. E o cara está envolvido a marca está envolvida em filme, está envolvida em quase tudo que você vê envolvendo o tiro esportivo, tem a Glock, a marca. Então, todo mundo acaba querendo ela. Sim. É uma marca conhecida, ela revolucionou o mercado de armas também com essa área de publicidade e também do sistema de lançamento, que é o lançamento da munição, o tiro. Aí a projeção dela de isso. E ela acabou ficando muito conhecida e todo mundo quer, porque, poxa, imagina igual uma criança, poxa, eu sempre joguei tal jogo de videogame na infância, eu quero aí essa arma desse jogo. Aí o cara traz aquilo, porque traz uma lembrança afetiva para ele. E ele acaba vinculando isso na vida adulta dele. E além de ser uma arma de alta confiança também. E até uma das coisas que, né, voltando aqui um pouco, a questão da arma, né? E aí, o Clube do Tiro tem um advogado. Esse direito e tiro tem isso. A arma legalizada, você tem que ter uma... Sim, porque o cara entra num setor que isso aí afeta diretamente tanto a liberdade dele, sim, quanto não só a liberdade, mas ele pode afetar diretamente em direito de terceiros. E isso daí precisa ter uma segurança jurídica por volta disso, para ele conseguir saber até onde eu posso me movimentar, ou até onde eu posso pisar sem cair, por exemplo.
E o curso, na verdade, é como que funciona lá No caso que você fala. do treinamento. De treinamento? É um curso para aprender a desmontar a arma. Que eu sei que tem essas manutenções que é bom a pessoa fazer por conta própria. Isso que entra num ponto que é interessante para a pessoa saber. Como que ele vai começar o beabá dele, passo a passo. Pô, sou aqui de Campos, moro no bairro tal, moro no centro, moro no Parque Aurora, moro em Eldorado. Poxa, quero entrar para um clube de tiro. O que eu faço? Aí, no meu entender, o primeiro passo dele, porque o cara já pensa em dar tiro. Eu quero acertar um alvo, eu quero puxar um gatilho, eu quero sentir o peso. Para mim, o primeiro passo seria escolher um clube. E como é uma área que não tem muita divulgação, sim, que é um dos pecados que tanto o governo atual acaba acontecendo, é não ocorrer essa divulgação. Porque atualmente em Campos, cheguei a fazer uma lista aqui para me ajudar, a gente tem atualmente 6 clubes de tiro em Campos. Muita gente aqui de Campos mesmo não sabe. Eu lembro que tinha um que era 13 de maio. Acho que era o único que tinha a divulgação mais expressiva. Esse aí é o ACT. É porque é numa área central, uma área mais próxima. Mas também tem o Clube Campista de Tiro Esportivo. É um clube, esse ano, fez 75 anos. Um clube bem antigo. Esse é um clube que fica lá em Guarulhos. Uma garrucha. Soca-soca. Né? Botava ali, jogava as esferas dentro de pólvora. E manda. Além dele, tem outro clube também, que é o outro clube em Guarulhos. Esse em Guarulhos. Tem 2 em Guarulhos. Tem o clube que é chamado de CCTE, Clube Campista de Tiro Esportivo. E também tem o Clube de Tiro Júnior Santos, que é o próprio nome já leva, é um cara que lançou o clube dele, que é em Guarulhos também. Além desses 2, também tem um clube chamado Clube Alpha Sniper, que ele é como quem está indo para Farol. Eu esqueci, eu acho que ali é Baixada. Sim, é Baixada. E além desse Alpha Sniper, também, nesse caminho para Farol, tem o Clube de Tiro Campista. Aí também é lá, nessa área, caminho para Baixada. E o 6º clube, que o mais recente, pelo que eu fiquei sabendo, é o Clube de Tiro de Lagoa de Cima. Também tem. Aí o cara, queria escolher um clube, qual clube eu escolho? Poxa, você vai lá, conhece a estrutura. Também vai variar do tipo da arma que ele quer treinar. Sim, mas o cara que chega, eu fui no clube 1, não vou evitar nome para não... Mas um que seja de campo aberto e outro indoor, vamos botar assim. Isso, por exemplo, o indoor eu achei mais legal. Sim, gostei dele. Pistola. Ou então ele fala, fui no outro clube. Que no clube um tiro de 12. Fui num clube aberto. Quer dizer, sou legalizado para usar a arma de 12. Claro. Fui no clube aberto, achei interessante ali. Cara, você vai escolher... Ou então, meu primo, meu irmão, meu amigo, um conhecido, que alguns clubes você precisa de um padrinho. Alguns clubes, não todos. Aí você consegue chegar, escolher o clube. E agora? O que eu faço? Já posso atirar? Não. Como diz um deputado chamado Marcos Polon, aqui não é o Texas, calma aí. Agora que você escolheu um clube para você vai passar pelo procedimento para se tornar um atirador esportivo. Sim. Aí, nesse procedimento, você precisa preencher alguns requisitos de documentação. Você vai colocar ali certidão de todas as esferas judiciais atualmente, que é a certidão de Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Você não pode ter um senão. Você tem que estar com tudo kit. Depois disso, você vai precisar também de documentação sua, identidade, CPF, tudo. Aí você atualmente vai pedir ao Exército, mas no momento o Exército está passando essa não é obrigação, ele está passando uma reformulação passando essa mudança e vai sair do Exército e vai para a Polícia Federal. Você vai fazer esse pedido com toda essa documentação para você conseguir ir no clube.
além de um laudo Que psicológico. não necessariamente seria aqui no 56 BI, né? Antes, quando era o Exército. Você pode, atualmente tem um sistema do governo federal que no governo anterior teve uma coisa muito interessante, no meu entender, que foi a unificação de vários tipos de requerimentos, protocolos no sistema do GOV. O sistema GOV entrou um sistema chamado de SISGECORP. Ali no SISGECORP, você vai fazer o seu pedido para se tornar um atirador esportivo. A partir do momento que todos os requerimentos, todo o protocolo, laudo psicológico, todos os laudos jogados ali, ele falou, olha, a partir de agora você é um atirador esportivo. Pronto. Aí você vai no clube, você vai poder, a partir do momento que você se torna um atirador, você pode atirar com arma de fogo. Aí, no entender correto, é o ponto em que você vai poder chegar lá e, olha, alguns clubes têm arma própria, outros clubes não têm arma própria. Porque tem clube que ele tem um lado comercial. Olha, temos a nossa arma. E eu vou usar a arma do clube para atirar. Não tem problema nenhum. Cada disparo aqui, X reais. Você é um clube comercial. Então, tem clube que não é comercial. Você chega lá e fala assim, poxa, eu estou em dúvida qual arma escolher. Aí te falam, olha, daqui a 5 dias vai ter uma prova aqui. Vem aqui no dia da prova, como terão várias pessoas, você pode chegar e, poxa, deixa eu dar uma olhada na sua arma, deixa eu dar uma olhada. Pô, posso dar um tiro? Como? Porque muitas vezes o cara, como eu brinco falando que tem a equipe mão de macaco. É o cara que, como eu, nasce com uma mão gigante. O cara vai lá e segura uma arma e fala, poxa, essa arma ficou pequena na minha mão. Então, quando eu atirar, ela vai pular e eu não vou ter controle. Já eu que tá a mão de quem toca o ukulele, né? Vai ter mais uma dificuldade dependendo da Mas para isso, tem todos os tipos. Tem uma arma menor, tem uma arma maior. Aí você, poxa, eu quero resolver o problema com um tiro só. Pô, compra uma 12. Eu Puxa, quero... uma granada. E vai. Eu quero ter uma arma que eu possa botar no bolso, uma menorzinha. Tá aqui, porque na legislação atual você compra uma arma e ela tá com você. Porém, mais um problema envolvendo isso é que quando você tem a arma para tiro esportivo, essa é uma arma só para o tiro. É como se você comprasse uma raquete de tênis. Você pode, se aparecer uma pessoa na sua casa, você pode bater nela com a raquete. Mas isso gera um problema jurídico. É igual a moto de trilha, né? Que a moto de trilha você não emplaca. Isso. Que aí você não emplaca, mas só vai andar com ela no mato. Isso. É grosso modo. Aí quando você olha quando você vai para asfalto, tem que ter uma placa. Aí você olha um carro passando na rua, o cara carregando a moto na traseira. Aí o cara que não entende, que burro, né? O cara podia já ir de moto. Podia montar na moto e ir. Porque realmente tem a legalização do isso. Só pode andar naquele aí, tempo. A partir daí, do esporte, você, poxa, vi o revólver, a pistola, a carabina, a espingarda do José, achei maneiro. Vou procurar uma loja. Aí ele procura uma loja. Aí, outro ponto. Atualmente em Campos, com o aumento na liberação de armas do governo anterior, ajudou muito para isso também, porque abriram várias lojas em Campos. Exato. E semelhante ao mesmo número, pela minha contagem, peço perdão se eu errar alguma, mas atualmente em Campos tem 6 lojas de armas. Eu acho que tem 7. Lembrei de mais um. Atualmente tem em Campos a loja Texas, é uma loja ali perto do Sandro Moura, mais ou menos. Sim. Tem a loja Mossad, é uma loja que fica ali na Pilinca também. Na Pilinca tem a loja Forte Armas. Também tem a loja O Robalo, perto do Ferreira Machado. Como quem vai para... Que eu acho que trabalha também com a questão de pesca. Isso. Mas já acho que é produto já de... tem muita coisa de pesca, muita coisa. Além disso, tem a loja Xerife Armas, até aqui perto de você, eu acho, né? Sim. Tem a loja também Quarto Calibre. Quarto Calibre é no Vips. Vips não, errei. No Turf Centro Shopping. Turf Centro Shopping, isso.
E eu acho que tinha fechado, não sei. é porque eles tinham uma loja na frente e agora eles abriram numa sala. Que eu sei que outra área tem outra coisa. Quando tem uma loja dessa, também tem tem todo, nossa, é um preparo. Eu lembro que eu fui, eu fui na loja e aí fiquei sabendo que tem uma sala de armas, que é literalmente sala de armas, que é como se fosse um cofre. Exatamente. Com câmera que vai direto para federal. Porque você não é uma coisa assim. Porque tipo, você não prepara um lugar para vender e você fala, ó, tá pronto. Aqui, manda 40 Glock, 30 pistolas, manda para cá, eu vou vender. Não. Quero munição de todas elas. O Exército, como fazia toda essa parte de vincular essa logística, exato, vinculado a armas, eles vão até o local, aí falam, e aí? O que você fez aqui? Olha, preparei isso. Eles já têm uma lista de protocolos que eles têm que seguir, paredes preparadas, tudo. Não pode ser teto, qualquer tipo de teto. Tem que preparar teto, parede e preparar o local para ter um lugar pronto para esse tipo de venda. E além dessas lojas, tem uma loja no centro também. Uma loja de pesca também, que também trabalha com pesca. Não, até adolescente tinha na Ouvidor, já direção para o centro ali, quem pegar 21 de abril, eu acho. Isso, é essa loja que voltou a abrir. Era um clássico ali. Eu lembro quando eu era criança, ia para a escola, passava ali, ficava olhando. Porque geralmente essas lojas, assim, eles colocam muita coisa, muitos artigos táticos. Sim. Aí você chega lá, tem faca, canivete, machadinha, arco e flecha. Que é o de treino, né? Sim. Cartaz que eu achava o máximo. Caraca, tipo do máquina mortífera, por exemplo. Aí eu olhava apontando. Que é o principal alvo, né, de treino de vocês. Sim. Que é um alvo preto e branco. Isso. E aí tem os númerozinhos, acho que é aquilo. Isso. Ali. Esse daí é o alvo é um alvo que é chamado de humanoide. É um alvo preto e branco. E além disso, desse alvo também tem um alvo de 4 cores, que é um alvo que tem o objetivo é o alvo objetivo de prova de porte de arma, que aí é outro protocolo, né? Isso aí se precisar, a gente destrincha também. E quando a gente fala muito em CAC, né? Sim. O CAC, na verdade, qual o significado? O que é o tal do CAC? Isso é. O CAC, infelizmente, ele acabou ficando um pouco mal visto, até porque a pessoa, quando começou a divulgação alta de armas, a pessoa falava assim, pô, sou CAC. Aí já começou aquela maneira de ver mal, tanto da polícia quanto, o CAC aí chegou e tal. O CAC é um dos nossos. Tá achando que é da força de segurança, já quer dar tiro nos outros. Porque o CAC é a sigla de caçador, atirador e colecionador. Aí significa isso. O caçador, diferente do que muitas pessoas acham que, vou caçar, eu sou um caçador. Urso, igual nos Estados Unidos. Tem a temporada, pode caçar. Mas o caçador, ele entra nesse tipo de situação para uma caça, sendo que ela pode ser de subsistência ou então uma caça para fauna invasora, que atualmente é um problema. Ainda bem que eu falei baixinho, deu o pessoal pegar em casa. Deixa pra lá. Não, tipo, um bicho invadiu seu terreno, uma onça, sei lá. Um bicho de boné. Aí. Tá lá, a luta continua. Nisso, porque até um ponto interessante, que atualmente no Brasil existe uma praga. Existe alguns registros de uma lista de animais considerados como praga da natureza. Não é só predador. Não é só predador, ele é uma praga. O objetivo é não deixar ele viver. Você não vai conseguir extirpar aquilo, por mais que você tente, mas você evita que chegue perto de você. Um deles é o javaporco. O que aconteceu? Há muito tempo atrás, trouxeram algumas raças de javali para o Brasil. Essas raças não eram daqui, raça originária da Ásia e da Europa. Minha cola. Aí, esse javali que chegou aqui, eles queriam caçar. Poxa, vamos caçar esse javali porque é interessante a gente... O cara que gosta de caçar é um animal que foge, o cara quer ter o prazer da caça. Aí vieram muito para o sul. Chegando, o javali,
ele começou a proliferar. Com a proliferação dele, ele começou a invadir algumas fazendas e cruzar com porcas domésticas. Nisso nasceu o java-porco. É o cruzamento do javali com o porco doméstico. O javali tem um tamanho, acho que o javali ele chega até uns 150. O porco, ele chega um pouco mais, não vou chutar aqui para não errar, mas o java-porco, ele pode chegar a 250 quilos. Um mini hipopótamo, né? É um bicho muito grande e altamente feroz, muito perigoso, porque vamos ver um ponto que é sobre esse animal, como é que é o crescimento mais ou menos dele assim. É um animal de gestação curta, o java-porco, é uma gestação de 4 meses. E depois dessa gestação de 4 meses, vem a ninhada. Uma ninhada que pode chegar até 10 filhotes. Vamos por ano, né? Vamos dizer de 10 a 3, mais ou menos. E como toda a maioria dos animais irracionais, não vou falar todos, porque eu não sou um biólogo, sim, a maioria dos animais irracionais, na hora que ele vai cruzar, ele não quer saber quem é mãe, quem é tia, quem é avô, ele só quer cruzar. Tipo o animal tá com o cheiro do cio, sim, o macho vai lá e monta. E nisso, é um animal que, vamos dizer, após o nascimento, em 6 meses ele está fértil. E é um bicho que ele destrói tudo. Não tem como falar para você que você tem uma fazenda, por exemplo, ele vai chegar na sua fazenda que tem uma plantação de milho, num canto tem 5 vacas para dar um leite ali, alguma coisa, de vez em quando matar uma, fazer um churrasco quando você quiser, e em outro canto tem umas 5 galinhas. Qual que o java-porco vai atacar? Ele ataca tudo. Ele vai na plantação, come o milho. Se ele vê a vaca dando mole, ele rói o pé da vaca, a vaca cai, ele come a vaca. Se ele vê a galinha dando mole, ele come a galinha. Já teve até um caso que tem algumas associações de caçadores no sul, que a pessoa fala assim, olha, eu vi aqui, tem um animal que está vindo aqui acabando com as minhas ovelhas. Aí, vamos lá, e tem um grupo que vai lá para tentar abater esse animal. Aí, nisso, o cara aí fala assim, poxa, mas trouxeram esse animal para cá e lá onde ele estava? Não, lá onde ele estava, na Ásia e na Europa, o que estava lá era o javali. O que nasceu aqui não tem lugar nenhum. Aqui no Brasil já valendo, né? Lá javali. Aqui já valeu. Né? Que é um animal muito forte. Se você tiver uma noção, o couro dele pode chegar mais ou menos uns 3 dedos de couro. E quando fala couro, não é. E esse que é o problema, cara. Não é uma coisa comestível. Você bota no fogo e não fica saboroso. Já tentaram vários. Você vê, 200 e tantos quilos, de linguiça, e aí já vendeu pra já é uma festa. Um torresmo na panceta dessa criança. Aí entra o problema do IBAMA. Porque o IBAMA aceita a caça. Quando encontra, fala assim, e aí? Caçou, achou, matou, e aí? Vocês vão fazer o que com ele? O cara acaba tendo que falar que vai comer. Por mais que muitas vezes sabe lá o que ele faz. Mas ele, não, eu vou comer. Aí porque o IBAMA não aceita uma caça para extirpar uma raça. E é um animal que não tem em outro lugar do mundo. Porque se procurar, por exemplo... Produto 100% nacional. 100% nacional. Uma jabuticaba. Tipo isso, não tem outro lugar do mundo, só tem aqui. Porque na Europa, pelo pouco que eu vi, na Europa tem o lobo cinza. Lobo cinzento, que é um lobo grande, que ele consegue predar o javali, porque o javali não anda sozinho. E o java-porco também, ele só anda em bando. E o lobo também ele geralmente está em bando. Aí ele consegue equiparar a força. Mas, cara, se você joga no YouTube para dar uma olhada sobre o assunto e ver uma caçada, é um animal de uma ferocidade pesada. E, por exemplo, o cara está na caçada e está um grupo de caçadores
e eles vão tentar bater um animal desse. E chega ali um cara com eles, pô, eu sou do clube de tiro, pô. Eu tenho minha 9mm, eu tenho uma 380. Aí o cara, por exemplo, como eu trouxe aqui... Vai chegar aqui em 9mm. Isso, por exemplo, aqui. Lembrando aqui, como eu tinha falado para você antes, são munições de manejo. Munição de manejo significa que é uma munição que ela está inerte e ela não vai funcionar, ainda mais que a parte de trás dela não tem espoleta. Então, é uma munição feita... Na hora que você soltou assim na mesa. Não, vai dar problema. Acho que vai ter problema no estúdio hoje. Não. Por exemplo, o cara que está no clube de tiro, geralmente ele está com uma munição mais suave. Ele está, por exemplo, aqui. Uma munição aqui, uma 380. Ele vai para... Ou então uma 9mm. Ele não vai conseguir tombar um animal desse. E com um 38, então? Também não vai conseguir tombar famoso 38. Famoso 38, exato. Clássico, ele não vai conseguir tombar um animal desse. E com uma 45. Como diz o copo, parece uma geleia de mocotó em basa. Dependendo da localização, ele consegue. Ele vai ter mais chance se ele tentar um tiro de 357 Magnum ou então de 44 Magnum. Que aí ele vai ter força suficiente e mesmo assim ele tem que estar preparado para dar mais de um tiro. Parece que é um batom. Na bolsa, né? Batom, Dá uma retocada no meio da noite. Pesadinho. Essa é a 44 Magnum. 44. Aí como rapaz, a gente começou falando sobre o tiro esportivo, a gente parou na caça e nos perdemos. Que aí no caso do CAC o CAC é o caçador, seria que o caçador. Entra nesse campo que a gente... Exatamente. Atualmente, o colecionador atualmente, houveram algumas mudanças na lei por causa da atual legislação e do atual governo, que acaba restringindo muita coisa e eles querem ter muito mais poder de controle sobre o cidadão. De bem. Tá. Tem muito disso. Eu já paro em cidadãos. Já tenho... Fica por aí, só. O resto não é gente, tá ok. Aí, como falando, o atirador ele tem alguns requisitos, por exemplo, para ele continuar com a arma dele. Passando por todo aquele protocolo para adquirir uma arma, que eu nem entrei na adquisição da arma, só entrei até o ponto de escolher a arma. Poder utilizar a arma no clube, ou essa aí, dependendo, já é posse e porte que a gente fala. Que a gente usa no caso de posse e porte, seria uma arma que ela é voltada para a defesa. O que é a arma voltada para a defesa? É uma arma que vai te defender. Então, quando você está vinculado com uma arma para defesa, o objetivo dela é te defender. Você não pode ir para clube com ela deliberadamente. Você tem que pedir uma autorização à Polícia Federal para você conseguir ir num clube e fazer um treinamento, por exemplo. Porque o posse e porte seria posse, eu compro a arma, tenho ela em casa e essa arma tem o objetivo de me proteger e proteger minha família. Ela é uma arma feita para me defender. E, no caso, a posse. E o porte de arma, no caso, é uma arma que você vai conseguir colocar na sua cintura e andar com ela pela cidade, veladamente. Você não pode andar com ela de maneira ostensiva. Você não pode demonstrar para outras pessoas verem que você... Tô aqui. Tocando funk, dando tiro no cordão, escrito lá. Não, aquelas coisas. Oruan. Isso aí é proibido literalmente, né? Muito. Né? Muito. Total só. É apologia. Mas se você tiver um bom advogado... Usar para dança não pode. Mas se tiver um bom advogado para fazer um mandado de segurança, você sai. 3 horas, resolve. Aí... O cara comprou, foi pro clube. Aí dentro do atirador que está no clube, ele precisa passar por alguns protocolos para ele manter isso daí. Sim. Quais são esses protocolos? No caso, foi feito um sistema de nivelamento. Nível 1, 2 e 3. O atirador nível 1, que seria ele, é um atirador, como provavelmente o iniciante... Provavelmente não, hoje em dia. É o iniciante, o cara que, quero me tornar atirador. O que eu faço? Fiz todo o protocolo, me tornei um atirador. Você é um nível 1. Com o nível 1, o que eu posso fazer? Posso comprar um rifle que atira 3.000 metros? O cara, não, calma aí. Supersônico. Supersônico, ultrassônico, quer tombar um avião? Não, calma aí.
cara, ele vai ter a liberação de comprar 4 armas de calibre permitido, até 4, no caso. Uma só hoje tá, né, de já 6 tá mil, bravo. né? Tá bravo. Rapaz, hoje em dia, uma arma de calibre permitido, você pode encontrar, por exemplo, um preço básico assim, você acha um rifle 22, que é uma munição que aqui a gente não tem tanta prática de caça nem de utilização em casa. É só prática de clube, mas os Estados Unidos, que estão muito mais à frente da gente, lá o rifle 22 é matar pequenos animais, roedores que estão em volta da sua casa. Daquele quebrar para poder colocar a munição. Você tem ele em sistema semiautomático, que é você puxa o gatilho, sai um tiro, puxa outro. Você não precisa ter uma ação manual sua em que você precisa fazer força para alimentar novamente. É um sistema semiautomático. E também tem os sistemas o semiautomático e o manual. O manual você mesmo precisa fazer uma ação. O ferrolho, que é como aqueles rifles antigos, hoje em dia já tem vários, mas para você tentar compreender que é aquele que você puxa uma alavanca e devolve. Ah, tá. Você puxa ela, pula uma, isso. Você gira, puxa, pula uma munição, aí quando você volta com ela, outra munição alimenta a arma. Isso aí é um sistema de alavanca. Que é um sistema de ferrolho. E também o de alavanca, eu acho que é esse que você falou, que é o antigo Velho Oeste, que quebrava. Isso. É igual o pessoal tem muito espingarda de chumbinho. Isso, acho que isso mas ainda pode falar, a de chumbinho, sim. Eu acho que usa. A de chumbinho, acho que é essa que você está falando, que é de quebrar. Que aí você quebra e coloca. Porque tem um sistema de alavanca que você tem uma alavanca que fica aqui perto do gatilho. Tem um gatilho e uma alavanca na sua mão, em que você vai e vem com ela. E aí faz essa... Aí você consegue alimentar novamente ela. E hoje, na legislação atual, quando você fala sobre armas de calibre permitido, como existe esse sistema de controle do governo, o calibre permitido... Me perdi. O calibre permitido... o calibre permitido seria isso e isso. 380 e 38 para você conseguir se defender. Existem outros calibres abaixo dele. 32 Smith Wesson, tem 22 Magnum, outros calibres, mas para você conseguir se defender com uma mera efetividade, sem ter certeza se vai conseguir, atualmente está liberado esse. Além de que o governo, não vinculado ao governo, além de que, aproveitando esse pulo do gato que o governo fez, a Empresa Nacional de Armas, que no caso é a CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos, eles viram isso daí e, numa parceria com a Taurus, eles lançaram um calibre novo. Que no caso, o próximo calibre aqui, o próximo calibre mais conhecido para conseguir ter efetividade seria o 9mm. Aí o que a CBC fez? Poxa, a lei deles não aceita 9mm, mas aceita o 38. Vamos fazer um calibre entre um e outro. Não tem problema. Meio termo. É um meio termo. Vamos fazer. O brasileiro é o povo do feijão com arroz. Só tem a tomada de 3 pinos. Ninguém mais no mundo tem esse negócio. Vamos fazer uma arma própria. Se for viajar para fora, você tem que se virar para arranjar. Tem Java pouco, por que não pode ter mesmo? Vamos criar também outra jabuticaba aqui. Criaram um novo calibre para atender essa pessoa. Né? Poxa, eu quero me defender, mas eu não quero comprar um 380. Nem 38, eu quero uma coisa mais forte. Aí foi criado esse calibre 38 TPC. E o problema é que nesse calibre é um calibre que não é feito em nenhum outro lugar do mundo. As outras marcas, por exemplo, se você for numa loja que trabalha com munição e tem algumas munições importadas, você vai conseguir comprar uma munição de fora. Esse 38 TPC não existe em outro país, só existe no Brasil. E mais uma jabuticaba nossa, não existe em outro lugar. E o problema é que é só uma empresa que faz. Você está entregue na mão de um monopólio. Se eles tiverem a vontade de... Olha, vamos parar de vender por... Hoje em dia, mais ou menos assim, uma caixa de munição, geralmente são 50 unidades, uma caixa de munição de 380 sai mais ou menos por uns R$280.
Eu não tenho noção de quanto custa a 38 TPC, mas vamos dizer que custaria 300, por exemplo. Se da noite para o dia eles falam assim, a partir de agora é R$400. Não vou comprar. E você vai comprar com quem? Você vai procurar isso aonde? Não, eu vou me rebelar, ou seja, vou me rebelar contra o sol. Não quero mais ficar no sol. Você vai conseguir vitamina D só se for artificial. Aí o cara vai se virar, tomar um medicamento. Mas não tem outro sol. Entendeu? E o... Cara, me perdi de novo, desculpa. Essa questão, até para aproveitar, Sim. Vamos supor, eu tenho... na primeira fase tem direito a até quatro armas de calibre permitido, que são essas duas primeiras. E para você continuar com elas, você tem que fazer 8 treinamentos pelo ano, em um ano, período de um ano. E para atirar com essas armas como um atirador esportivo, você tem a liberação de comprar até 4.000 munições. Isso que eu ia chegar. Isso. Porque tem essa coisa consciente da munição. Sim. E ela não é acumulativa, né? Tipo, chegar... Você tem um período... Não, é período de um ano. De um ano. Eu não comprei minhas 4.000 esse ano. Ano que vem eu vou ter 8. Não é assim. Não foi dessa... Não vai achando que daqui a 10 anos você vai poder comprar 40.000. Também, vamos supor, mesmo que ele tenha utilizado 3.800, essas 200, tem que voltar ou ele tem que dar conta dessa munição? Comprou já é sua. Você adquiriu. Isso. Faz o que é você sua. O interessante que eu indico para os meus clientes também, as pessoas mais próximas, é o cara ter um registro em casa. Ainda mais hoje em dia que o cara consegue ter um registro virtual de muita coisa, eu falo para ele criar um e-mail arquivo. Sendo que ali ele tira uma foto e envia para lá. É um arquivo, tá, isso, papel, que a tendência de muitas áreas, principalmente da justiça, que está entrando com um processo eletrônico, é acabar com o papel. Eles querem que você fique com tudo virtual. Aí eu falo, olha, cara, cria um e-mail. Pô, não sei lidar com isso. Cara, pede sua esposa, pede seu filho. O filho geralmente tem muito mais conhecimento tecnológico, mais habilidade. A gente, por exemplo, que eu digo que Sim. a gente está perto da mesma idade, assim, eu acho que eu devo ter uns 5 anos a mais que você, né? Nada. A gente conheceu, na verdade, do grupo jovem, só que eu já era da família, pessoa que estava saindo do grupo jovem, você estava chegando. Não, aí a pessoa... Carvalho que é velho, a gente não. Não, aí o Carvalho já passou dos 40 já. Já, guerreiro, batalhador. Aí o cara... Me perdi de novo. Era sobre o que mesmo? Da questão das munições, que ele tem as 4.000 ao ano. Isso, as 4.000 ao ano. E não é procedimento acumulativo. Sim. Essas 4.000 ficam com ele, no nível 1. Aí, no nível 2, ele teria já a liberação de 8 armas de uso permitido, dobra ela, e 10.000 munições. Sendo que, além disso, ele precisaria de 12 treinamentos. Como é que... Até falam, treinamento como assim? Você vai no seu clube, efetua alguns disparos. No clube, geralmente, tem um caderno de presença. Alguns clubes pelo Brasil já tem um sistema eletrônico de presença já, em que você consegue fazer um preenchimento eletrônico. Outros clubes têm um preenchimento online. Online não, errei. Outros clubes têm um preenchimento por escrito, que depois ele é lançado num sistema online. Isso é um cartório ali. Não, o clube tem um caderno no clube. Sim. Aí depois eles já lançam no sistema, que tem um sistema dos sócios num site. E 10.000 munições. Além disso, ele precisaria ter 2 competições, a nível regional, estadual ou nacional. E depois vem o nível máximo, o suprassumo do atirador, que é o nível 3. Aí nesse nível 3, ele consegue ter até 12 armas de uso permitido. Muitas pessoas, o cara vai querer ter 12 armas para quê? Muitas pessoas acabam questionando muito isso. Para quê, pô? O cara tem 2 mãos, pô. Mas infelizmente tem muita pessoa que ele simplesmente ainda se mantém nessa mesma... Sim, nesse tipo de calibre. Isso. Porque aqui, eu tenho um exemplo aqui, mas tem outros calibres entre eles. Por exemplo, tem entre... Porque, como é dito, o 9mm é como se fosse uma família. Porque o 9mm é o tamanho
do diâmetro da munição. Aí Sim. essa tem o tamanho dela é o mesmo dessa, mesmo daquela, só que ela tem ela é mais pesada, uma diferença de uma para outra. E o tamanho desse estojo capta mais pólvora. Entendi. Entendeu? Aí, como eu falei, nível 3, até 12 armas de uso permitido, 4 armas de uso, até 4 de uso restrito e até 20 mil munições, sendo que precisaria ter 6 competições, sendo 2 a nível nacional ou internacional. E o treinamento, nesse caso, são 20 treinamentos. Já aumenta. Já. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre o caçador é que você não se torna só o caçador e pode sair por aí caçando deliberadamente. Você precisa de camping, vai acampar e pintar o set por aí, jogar tiro no cerrado. Você também precisa de ter uma autorização, registro e autorizações, tanto do IBAMA como do CIMAF, que é o Sistema de Informação de Manejo de Fauna. E o problema é que esses registros, eles vencem em 6 meses, um período muito curto. Você tem que estar sempre atualizando. E, por exemplo, aonde eu vou para caçar, eu preciso que o dono da propriedade me autorize a estar lá. Entendi. Além de você ter essa autorização. Aí, por exemplo, o cara nunca caça sozinho. Ou ele vai acompanhado de um amigo, ou se ele vai, geralmente ele vai sozinho, ele vai com um animal. Pode ter um maluco que mete a cara e acha que é o exército de um homem só, um Rambo. Literalmente. Mas o cara tá com a cachorrada dele ali. Chegou um certo ponto que a cachorrada achou um javapurco. Eles começam a correr atrás desse bicho para acuar ele, porque o cara raramente tem um cachorro, ele tem uns 2, 3 que eles conseguem fazer, porque já são treinados. Porco, ele vai ter que ter mais, né? Isso, e o cachorro também é treinado para ele chegar num ponto, não só correr atrás do animal, do porco, ele chega e consegue fazer uma roda em volta dele para acuar o animal. Vamos dizer que esse cachorro corre, pula em outra propriedade. Você, não posso ir lá, você fica quieto ali e acabou. Porque se ele vai lá, ele está incorrendo em porte ilegal. Ele está num domínio fora da onde ele está autorizado a caçar. Aí vira invasão de propriedade. Encaixa a invasão, encaixa a ilegalidade da arma dele para estar naquele local. Ele não pode estar ali. Uma coisa que eu lembrei aqui, que tem aquele cachorro Beagle, que até o pessoal fala que é a inspiração do Snoopy. Sim. E ele era um grande cão para acompanhar os caçadores. O Beagle é um cão caçador. Isso acertava o pássaro, vamos botar aí. Aí ele ia, catava ele no meio do mato e voltava. Tinha até o ganso, o pato, alguma coisa. Ele vai lá, ele é treinado para buscar e trazer de volta. Isso. Que ele consegue. Aqui é um petzinho que não fica na almofada. Ele vai lá, ele vai pra... Ele ainda olha pra sua cara com desdém. Se for um pai de pet. Carrapato estrela pendurado, um pato no meio dos dentes. Felizaço. Isso. Aqui a gente também tem alguém já nessa... que realmente faz o treino, que é caçador, mas com esses cães de... Aqui na área de Campos? Nossa região. Cara, infelizmente eu não conheço aqui. Tem alguns caçadores aqui em Campos e região também, mas eles acabam, pelo pouco que eu sei, eles acabam caçando marreca. Porque não só o animal invasor. Quando ele é caçador, ele caça outros animais também. Aí ele acaba caçando um bicho ali. Mas ele caça com o objetivo de levar para casa e bater um prato. Isso aí. E aqui na nossa região, teve já algum caso já inusitado, alguma coisa marcante assim, que chama a atenção de... Cara, acontece muita coisa, mas eu fico pé atrás de falar alguma confusão assim. Ou até mesmo, tipo, chegar uma pessoa que, tenho vontade, sou entusiasta, mas não entendo nada e tenho 20 mil para investir nesse esporte. Vamos botar assim. Porque, por exemplo, quando o governo anterior começou e foi implementado, houve um procedimento de liberação muito grande. Nessa liberação, vários calibres conseguiam ser comprados como permitidos. E, posteriormente, acabaram, no governo atual, sendo enquadrados novamente como restritos.
Porque isso aí acaba a gente tendo que puxar na memória uma situação histórica. Porque o procedimento de calibres, ele é muito antigo. Pra você ter uma noção, ele começou lá pela década de 30. O que aconteceu ali naquela época? Getúlio Vargas toma o poder. Nisso que ele toma o poder numa revolução, ele já se imagina, né, que ele pensou, do mesmo jeito que eu cheguei aqui tomando o poder, alguém pode me tomar também. Vai ter outro maior que eu. É isso, do mesmo jeito que eu cheguei aqui e gritei alto, pode ter alguém gritando alto também. E agora, o que eu faço? 1889 também foi assim, né? Isso. Gritou-se mais alto do que o rei. Exatamente. Aí o que ele fez em 1930? Foi quando teve uma regulamentação que é o R-105, uma regulamentação do Exército, em que essa regulamentação enquadrou esse procedimento de colocar, você vê como é que é antigo, colocar o 380 e o 38 como armas para uso civil e, no caso de espingardas, de armas longas, seria a 12, o calibre 12. Nisso que ele conseguiu enquadrar isso, ele já colocou, olha, tudo que tiver acima disso, com poder de fogo maior, é do Exército. Então, estão roubando o Exército. Aí, andou todo o período, até mais ou menos em 2017, os atiradores esportivos começaram a ter uma maior liberação de armas para poder utilizar em clubes, que toda a área de tiro esportivo do mundo afora conseguia usar. E depois disso, veio o governo, infelizmente o governo no ano mais ou menos ali de 2003, que houve o Estatuto do Desarmamento, que eles falaram, olha, vamos preparar alguma coisa aqui, porque a criminalidade no Brasil está aumentando, e a mentalidade deles era precisamos controlar esse sistema de armas. Precisamos de ter uma regulamentação nisso. Como a gente faz? Vamos parar de vender. Vamos dar um jeito de parar de vender. E o interessante disso é que o estado do Rio de Janeiro sempre foi um estado que se mostrou como exemplo para os demais entes da federação. Se você buscar agora, por exemplo, a placa Mercosul começou aqui. E depois daqui começou a ir para outros estados. Não começou... satélite, né? Isso, exatamente. Aí, antes do Estatuto de Desarmamento de 2003, para você ter uma noção, em 99, governador do Rio de Janeiro, querido campista, Antony Garotinho, ele vai lá e fala assim, ó, vamos fazer uma lei aqui no Rio de Janeiro. Que é um lugar tranquilo. Que é um lugar tranquilo, é um lugar respeitoso. Dá pra gente testar, ver se ela funciona. Isso. Dá pra ver se... E vamos fazer o seguinte, vamos proibir venda e vamos proibir fábrica aqui. Como a gente faz isso? Assina aí e a gente vê a merda que dá depois. Depois que tiver... Desculpa. Não, tranquilo. Assina aí e a gente vê o problema que dá. O problema que der, a gente resolve. São palavras A culpa é sua. Aí... Chegou minha amiga, dona Teresa, meu irmão trabalhando. Anda bom pra chegar, é sua. Aí, o que aconteceu? Ele lançou essa lei municipal proibindo... Estadual. Município. Ah, tá no município do Rio. Isso, tá foi lá no município do Rio. Que até na época, eu até anotei aqui, a propaganda na época era Rio, abaixa essa arma. Aí... Baixado. Poxa, eu quero ter... Alguns anos depois a gente viu. Então, hoje em dia... Bem abaixado, estão abaixando... da testa de quem tá ajoelhado, né? Aí, poxa, na época ele queria o apoio de uma pessoa de peso. Na época, a pessoa de peso era uma pessoa que hoje em dia é muito bem conhecida e bem falada, Renan Calheiros, que na época era ministro da Justiça. Renan Calheiros ajudou ele, preparando a lei, preparando tudo ali. E conseguiu instituir, e até hoje não tem loja de arma, nem loja nem fábrica de munição. Aí fala, poxa, mas no Rio de Janeiro eu fiquei sabendo que tem um monte de loja de arma.
Aí você chega lá no Rio, a loja de armas está nos satélites, as cidades que ficam em volta do Rio. Porque lá no Rio, desse lado da rua é Rio, do lado de lá já é Duque de Caxias. É como se fosse uma diferença de... tem uma avenida aqui, ali é Rio, ali é... Tudo próximo ali. E no Rio de Janeiro, no CEP do Rio de Janeiro, não tem loja de armas por causa disso. Compra em Campo Grande, não compra aqui no Rio. Até na época teve um mandado de segurança que os lojistas entraram contra o governo, falando aqui, o que a gente vai fazer? Instituiu da noite para o dia, a gente está... Quando ficaram sabendo, alguns fizeram promoções para venda, olha, estamos vendo que vai andar. Tem um protocolo para isso andar. Antigamente era mais lento. Isso, mas fica, como diz, na boca miúda, todo mundo falando, isso vai andar. E agora? O que a gente faz? Vamos entrar com mandado de segurança para assegurar nosso direito. Direito líquido e certo. O mandado de segurança não deu em nada. Seguiu, acabou, assinou a papelada e até hoje não tem nada lá. Tudo parado. E voltando. Depois disso, veio o governo anterior, liberou algumas armas e munições, alguns calibres, seguindo um procedimento mais lógico, que é uma liberação por joules, que é uma liberação por força. Aí você conseguia comprar até o 357 Magnum, calibres abaixo dele eram considerados como permitidos, e começou a movimentar muito a economia nacional e uma movimentação muito grande no setor. Para você ter uma noção, nesse setor de armas, em 2022, ele recolheu 8,9 bilhões de reais, incluindo clubes de tiro, compra de arma, abertura de novas lojas, acessórios de arma. E foi muita gente comprando e muita gente com aquele pé atrás, achando que poderia acontecer o que está acontecendo agora. Olha, uma hora esse governo sai, a gente perde essa oportunidade. Sim. E muita gente acabou adquirindo numa época que, em 2022, os registros ativos, né? Registros legalizados, ativos porque estão em dia na Polícia Federal de Armas de Defesa, eles chegaram a 1,5 milhão de armas no Brasil. Nesse período. Depois, aumentou um pouco. Mas era uma movimentação muito aquecida do setor. E ficava todo mundo, tem um clube, tem uma loja, poxa, eu tenho tal coisa, compro do AliExpress e vendo um equipamentozinho que ajuda. Eu compro um kit aqui que você coloca e faz a limpeza da sua arma, é baratinho. Comprou por quanto? Rapaz, eu compro por 20, vendo por 30. E o cara conseguia ajudar E, infelizmente, hoje em dia acabou se atrapalhando porque tem uma pequena tributação no AliExpress hoje em dia, né? Também. Uma pequena, para não falar outra coisa. Uma coisa que eu lembrei agora foi que, eu acho que 2013 ou 2014, mais ou menos nessa época, eu estava trabalhando como fotógrafo e havia o grupo dos fotógrafos que participavam de clubes. Do clube de tiro. Sim, sim. Até era um perto, pro lado do Super Bom, lá da Nazário. Passava ali a BR, sim. Sentido... quem vai para travessão ali? Sim, sim. Aí entra ali numa rua de pista dupla ali. Que aí depois dali parecia que... ali você segue direto ali. Conhecia realmente. Ali é o clube o CCT, Clube Campista de Tiro Esportivo. E aí realmente era porque o pessoal, por conta de fotografia, né? Sim. Na câmera, no padrão anterior, você tinha que ter uma boa mira, né? Sim, e aí treinava essa mira, aproveitava para... Tanto que o Estevão veio nessa... Sim, Estevão, conheço ele, o cara, gente boa. Estevão Azevedo, forte abraço aí. Daqui a pouco vai estar ele, com certeza, pelas coisinhas que ele está postando. Muito em breve teremos assunto, mas não nesse segmento daqui. Ele tá falando muito nas redes dele? Tem os conteúdos. Ele é um cara bem ativo socialmente, né? Isso é legal. Tem uma responsabilidade social bem forte. E aí ele foi nessa leva dos fotógrafos. Sim, cheguei a conhecer ele em clube de tiro. Anteriormente eu não conhecia ele.
Provavelmente por setores diferentes, assim. Eu não conhecia ele. Aí conheci ele, cara, gente boa. Já. E ali teve tinha essa relação, né? Nossa, com foco para fazer a fotografia e aproveitava. Já que já treinou olho só, né? Vamos. Isso é uma coisa curiosa, porque antigamente, no governo anterior, você podia ir no clube e praticar o que eles chamam de tiro lúdico. Tiro lúdico é o cara que chega no clube de tiro e, quero dar uns tiros. Realiza um sonho, né? É lúdico, literalmente. Exatamente. O cara, poxa, eu nunca dei um tiro de calibre 12, nunca dei um tiro de 357. Eu quero saber como é que é isso, porque eu vi no filme tal, e no filme tal o cara dá um tiro com a arma dessa, e eu quero também saber como é que é. Tá bom, aí você... Como eu falei anteriormente, hoje em dia, você vai num clube num dia... hoje em dia, você não consegue... voltando naquele assunto que a gente falou no início, hoje em dia, você não consegue atirar sem ser um atirador esportivo. Isso você não consegue porque vai estar incorrendo numa infração. Mas você chega num clube de tiro e consegue ver a arma, ver a que encaixa melhor com a sua mão. E depois de se tornar um atirador, você consegue, empresta sua arma para eu dar um tiro. Toma aqui. Gostei. Tá responsável. Eu consigo controlar o recuo dessa arma, que é uma arma que ela, uma ação e reação básico da física, né? Básico de física, não precisa nem ser inteligente para isso. Aquele de cano longo, você bota no ombro, desloca. Mas é para isso. O cara tem uma posição correta para ele conseguir suportar essa energia que vai voltar nele. E ele vai, isso aqui consegui melhor. Por exemplo, se ele tiver um instrutor perto dele, o cara vai falar assim, dá 2 tiros rápidos. Aí o cara vai lá e 1, 2. Aí ele, o segundo, eu nem sei onde foi. Errei até o papel. Errei até o em volta. Tinha um negocinho, era uma chapa de metal, né? Sim, fica geralmente. Tipo um catavento, uma moeda, só que você batia e ficava girando. Tem alguns alvos que ele tem fica uma... Mas daqui... Eu acertei muita areia. Acertei, a areia foi certo. É o que o pessoal fala que eu joguei um chumbo no barranco. E quando era criança acho que era mais liberado, não sei hoje como tá, espingarda de chumbinho, que a gente falou até no o chumbinho hoje em dia, atualmente você consegue adquirir a partir do momento em que você tem a nota fiscal no seu nome, ou então quando você compra de terceiro, você leva consigo a nota fiscal do terceiro que comprou essa arma e consegue também uma declaração registrada em cartório declarando em que essa arma agora é sua. Você não vai precisar, por exemplo, de registrar no Exército. E uma mudança bem recente já declarou que você tem a possibilidade e a opção de fazer um registro no Exército e conseguir emitir uma guia de tráfego, que é o que a pessoa utiliza para andar com essa arma. Por exemplo, o cara vai para o clube de tiro, ele precisa levar com ele a documentação própria identidade, CPF, que ele anda com ela, carteira de motorista, num veículo. Além disso, ele vai precisar também ter com ele o certificado de registro dessa arma de fogo, que é chamado de CRAF, as iniciais, em que ele vai, como se fosse a identidade da arma. E para estar indo para o clube com essa arma, ele vai precisar também ter com ele uma guia de tráfego. É o documento que atesta que você pode levar essa arma até o clube para atirar. Mas essa guia, além de ter ela com você, a arma não vai de qualquer jeito. Como já diria, aqui não é o Texas, calma aí. Essa arma tem que ir acondicionada num invólucro próprio. Você vai com ela. Eu tenho a caixa da arma que eu comprei. Pode colocar ali dentro. Poxa, ela é uma caixa grosseira. Eu quero colocar uma caixinha com zíper, que tem uma área acolchoada, uma case bonita, porque... Temos até aquela espuma... Isso, tipo uma caixa de ovo. É isso.
É ponteadazinho. Ele coloca ali e a munição deve estar acondicionada de uma maneira que a arma não esteja pronto uso. Por exemplo, tem uma pistola e a munição já está no carregador. Não, aí não pode ser dessa maneira. A munição tem que estar, de preferência, tem que estar num invólucro distinto da arma. Para a polícia conseguir compreender, caso, se a pessoa for abordada, que a arma não está pronta para ser utilizada. A pessoa, muitas vezes, ele está com essa arma e a polícia chega e o cara estava com ela na cintura, andando como se estivesse pronta. Rapaz, a polícia está ali. Ele prepara a arma para desmunicia o carregador dele. E aí a gente vê, né, que, né, na verdade tem a dúvida. Que até como coloquei a divulgação no Instagram. Eu tô falando muito e... Não, mas é isso não. Tô falando muito. Nossa, é pra poder eu tô falando muito e você tá... Às vezes, eu acho que você pode ter feito uma pergunta e eu não ter respondido. Nada, você puxa minha orelha. Tá dentro... Você puxa minha orelha tá pra eu com entender. munição aí, rapaz. Brincadeira, só munição. Vai tacar em mim. Pedra, tá achando que é o Davi? Vai tomar o gigante com a pedrada. E como eu coloquei, né, no Instagram, tiveram algumas perguntas que mandaram, né? Sim. Até no privado, muitas vezes. Se eu souber... É. Se eu não souber, eu trago a resposta depois. Na sua experiência, quem é o público que mais procura, né, o clube de tiro hoje? E como que foi a mudança nesse período que você acompanha nos últimos anos? Como está sendo a mudança desse público que está vindo para ser para a legalização, né, da própria... A pessoa que busca, por exemplo, se tornar um atirador esportivo. Isso. Cara, no período do governo anterior, aumentou muito o público porque existia uma maior flexibilidade. Quase que uma oportunidade de estar nesse grupo. Não é à toa que atualmente mudou o governo. Com essa flexibilidade, muitas pessoas acabaram procurando clube de tiro e, posteriormente, acabaram saindo, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não acreditam numa mudança. Acham que... Porque, infelizmente, essa área acaba envolvendo muito uma área política. E as pessoas chegam e falam assim, poxa, eu sempre quis ter uma arma. Aí fala assim, poxa, pra que você quer a sua arma? Pô, cara, eu quero me defender. Você de pode... quê, né? De quê? De gente, é de bicho, é de... Mas muitas vezes o cara simplesmente quer ter. Poxa, eu quero ter. Tá bom, cara, compra. Mas você quer ter e praticar? Porque tem muitas pessoas que têm colecionador mesmo, de só comprar e ter na parede. Tem muita gente que tem como... eu brinco falando que é arma de quadro. Que tem muito nos Estados Unidos. Sim. Aquela casa que você chega na cabeça de um animal na parede e uma arma ali. Aí o cara fala, esse animal eu matei com essa arma. Muitas vezes não é nada disso, é tudo invenção. Alguns filmes também tem aqueles do quadro, que é com vidro, e aí tem as pistolas, munições e outros tipos de arma longa. Isso. Realmente é uma exposição, né? E o tipo de público, geralmente, é a pessoa que tem uma curiosidade. E muitas vezes, além da curiosidade, existem também algumas pessoas que quebram traumas. Aí o cara, poxa, eu nunca gostei, mas depois que eu comecei a conhecer, tive a curiosidade, gostei e quero conhecer mais. Aí a pessoa acaba... Porque tem muitas vertentes envolvidas. Eu indico, geralmente, para pessoa semelhante a mim, pela quantidade de coisa que eu estou falando, e acabo te falando que esqueci o assunto, eu acabo falando que é bom para foco. Porque Sim. O tiro ajuda no foco, porque é um trabalho de corpo e mente, que você precisa manter uma posição para atirar quando você, por exemplo, está fazendo um tiro de precisão, ou então quando você está fazendo um procedimento para uma prova para atirar mais rápida, como o IPSC, que é uma prática que, se você jogar no Google, você vai ver que é como se fosse o cara que corre e atira. Ele precisa ter uma pista e tem alguns... Se fosse que ele é airsoft, não. Tinha um treinamento aqui que o pessoal fazia. Tinha algumas provas, mas o tiro, ele tem alvos, eles têm alguns alvos, tanto em papel quanto metálicos. Como se entrasse em um labirinto e passasse ali. Aí ele vai fazendo uma pista e é legal, é muito legal.
E nessa pista o cara precisa alinhar o foco, alinhar o corpo, para ele conseguir acertar os alvos e ele ter precisão. E não adianta o cara achar que eu vou dar 10 tiros e conseguir ser um cara bom. Ele vai ter que treinar muito. Muito treinamento. Então, assim. eu indico para a pessoa que quer ter mais foco, uma pessoa que precisa, muitas vezes, mais paciência. E o público que procura tem de todo tipo de pessoa. O curioso, tem a pessoa que ela chega e fala, poxa, quero conhecer. Aí ele vai conhecendo e, pô, gostei, vou ficar. E ele tem isso, ele, poxa, famoso, né? Isso. E tem a pessoa que chega, do mesmo jeito, tem gente que chega, olha, não é pra mim, não gostei. E a pessoa se abstém. Não é obrigatório, não é pra ninguém. Agora, uma coisa que a gente viu, né, recente agora, acredito que tem sido o STF, com relação à guarda municipal, se tornaria polícia municipal. Isso, atualmente. E aí, passando dentro do seu corpo, né, ter os policiais municipais vão poder usar armas de fogo. Como que você vê isso? Tipo assim, que o concurso, na verdade, né, foi feito sem existir isso. Isso. Teria que ter um novo concurso ou recicla, né, esses profissionais que já estão. A partir do momento que ele já está lá dentro, já está sendo visto aqui em Campos também o procedimento, porque o Poder Municipal de Campos está fazendo uma parceria com o Poder Municipal de Vila Velha, que foi se não for a primeira, foi uma das primeiras guardas municipais a se armar no Brasil. Aí já está sabendo isso. Vai passando. Exato. Vai fazendo esse efeito de enraizamento. E eles estão vendo um procedimento de treinamento e preparo para a guarda de Campos. Eu vejo como muito positivo, porque todo o poder que você conseguir equipar para diminuir o avanço da criminalidade é válido para o cidadão. Porque aí entra muito um embate que as pessoas falam, poxa, mas eu conheço cada guarda que eu não confiaria em botar arma na mão dele, não. Eu geralmente vejo no Instagram, tipo assim, um bloquinho já dá multa. Imagina armado. Né? Mas aí, o órgão vai ter que ter a responsabilidade. O órgão também, do mesmo jeito que o órgão vai ter um preparo, porque o órgão, quando ele faz esse procedimento, ele tem um preparo psicológico do profissional e ele também esclarece para o profissional as consequências também. O cara não vai achar que... Vai ser só um esporro administrativo, vai ficar sem Instagram. Né? Igual... lembra de alguém ainda? Administrativo. Não, você vai ficar sem poder postar no Instagram. Essa vai ser a sua sanção. Mas não é, né? Não. O cara precisa de um... Porque, infelizmente, o ser humano só teme aquilo que pode, de alguma maneira, afetar ele. Sim. Infelizmente, acaba... Inclusive quando é concursado, né? Poxa, acaba puxando até uma área, tanto o vínculo dessa área dos concursados, quanto a área criminal também. Porque o cara, hoje em dia, e aí? Eu vou ali e roubo aquela criatura que está passando ali, dando mole com o celular ou não? Amanhã eu tô na rua, vou tentar. Não vai ter nada para me pedir. Aí, infelizmente, acaba acontecendo isso. Vou ali roubar porque eu sou vítima da sociedade. Eu sou vítima, é isso. E o cara, quando vai fazer, até eu estava vendo sobre isso, que o cara, quando ele vai fazer um crime, o cara pensa nisso. Eu não vou perguntar a você. Não tem como. Porque eu que vim aqui para ser perguntado. Não, mas pode perguntar. Porque o cara, quando ele chega no momento ali que ele para analisar assim, poxa, vale a pena roubar aquele cara ali com aquele celular? Vale a pena eu pegar esse paralelepípedo, bater na cabeça daquele cara que está naquele carro, tirar ele do carro, tipo um GTA, e pegar o carro e levar? Aí o cara, por mais que o cara muitas vezes fale assim, pô, ele é uma vítima e tal, tem esse... Que tem até um estudo de um cara que o nome dele é... Olha pra cola.
O nome dele é Gary Becker. Que ele também não tinha como lembrar de cabeça. Não, né? Difícil. Só a mãe dele. Né? Que ele foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1992. Ele criou a teoria econômica do crime. A teoria econômica do crime, ela envolve que o cara, quando ele vai cometer um crime, ele para analisar os pesos e contrapesos. A análise SWOT ali do... Isso. Vale a pena. Cara, a minha mãe, ela foi professora. Quando ela foi professora numa escola pública, ela ouviu uma frase que eu achei muito interessante. Provavelmente outras pessoas podem ter ouvido uma frase parecida. Que ela falava pra molecada assim: menino, para de fazer coisa errada, menino. Fiquei sabendo que você está se envolvendo com coisa errada aí. Aí vira o garotinho menor. Vamos chutar aí, menos de 12 anos. Fazendo besteira, se envolvendo com a criminalidade local. Aí o menino falou para ela assim, provavelmente uma frase pronta de outra pessoa, que virou para ela e falou assim... Aí ela falou assim, cuidado que fazendo besteira você morre cedo. Isso é muito perigoso. E ele falou para ela assim, tia, o que você acha melhor? Morrer cedo igual um rei ou viver muito igual um pobre? Rapaz, que reflexão de uma criança. Filosófico. Né? Que reflexão de uma criança. Você não foi, né? Esse menino ouviu isso de alguém e repassou isso. Porque infelizmente, o crime acaba oferecendo muito disso. Tem que ter alguma oferta, já que você vai morrer cedo. Você vai morrer cedo, mas daqui um mês você vai estar... Antigamente, como diria antigamente, você vai estar com um Mizuno no pé. Sim. Hoje em dia não estou muito ligado com os tênis da moda, a roupa da moda, assim, mas bermudão da Ciclone. Na minha época era Nauru forrado, meu filho. Por causa da hora que você estava bebendo água, foi mal. Quase. Quando levei uns foi bom. Mas falou bem, gostei. Mas Nauru era moda, meu filho. Já foi um dia. A meia ficava. A mãe adorava. Não lava mais aquela meia. Que chute amarrado. E aí, com isso, então, no caso, para o guarda municipal, que vai se tornar polícia municipal, ele vai ter que passar por uma espécie de reciclagem para estar habilitado. Ele vai ter um preparo. Porque a pessoa às vezes acha, chega lá na fila, pega de manhã, pega seu colete e só pistola e vai para a rua. É semelhante ao que, infelizmente, algumas pessoas acham sobre legislação de arma. Quando fala assim para a pessoa, poxa, sou a favor de... Se você quer uma arma, você pode ter uma arma e adquirir uma arma. Como as pessoas, geralmente voltados para uma área com mais liberdade econômica, voltado para uma política mais de direita, ele acaba tendo essa visão de mundo. Mas, na minha opinião, essa pessoa não foi ali no Super Bom comprar comprar 1 quilo de arroz, 10 quilos de açúcar e trazer uma pistola para casa. Não é assim. Não, no Carrefour isso. Brincadeira, não. Mas o cara... ele precisa... Eu concordo com a liberação da pessoa ter mais liberdade de conseguir adquirir. Porém, como adquirir, ele tem que passar por um protocolo. Que o cara vai estar com um equiparador de força com ele. Ele tem com ele uma ferramenta que qualquer pessoa não vai tentar, por exemplo, fazer uma covardia com ele. Porque aí isso daí já entraria em outro procedimento que é conhecido como efeito auréola, que é uma pessoa armada, sem ninguém saber, e outra pessoa num certo local, e o cara chega ali e quer praticar um crime, mas se esse local onde ele está, esse local que eu falo agora, falando do local, seria uma área mais abrangente. Por exemplo, esse país tem uma política mais liberal para a arma. Esse cara chega ali e fala assim, poxa, não vou assaltar esse lugar. Por quê? Poxa, estou vendo aquele cara ali, ele pode estar armado. Você não tem certeza. Que eu falo até para os meus clientes que andar armado é igual vontade de ir no banheiro. Você pode ter ou não ter, mas ninguém precisa saber. E o cara
Por isso que ajuda, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos crimes envolvendo arma de fogo acontecem em gun free zones. São as áreas livres de arma. Em áreas que você tem a liberdade de andar armado, você vê muito pouca incidência de crime. Não vou falar, eu não vou ser hipócrita de falar que não tem. Tem crime, qualquer canto pode ter. Você não vê incidência. Você vê uma incidência de crime maior, por exemplo, escolas, igrejas, que são áreas que são conhecidas como gun free zone, áreas livres de armas. Aí pra galera que tá chegando agora, tá vendo ali Antônio CRF, não é do Flamengo, né? Não é o Clube Regata do Flamengo, advogado. Só pra explicar aqui. É isso aí. É Antônio Carlos Ribeiro Filho. Isso aí, garoto. E com relação a hoje, como que você vê a segurança pública, né? Gera realmente esse sentimento de segurança ou insegurança da população? Cara, infelizmente, eu vejo que gera uma insegurança muito grande. Em todas as áreas, todos os setores, assim, acabam, infelizmente, influenciando para isso. Porque as pessoas... O pouco que eu vejo que as pessoas não se sentem tão seguras. Não se sentem tão à vontade de falar assim, não de ser um extremo, de, por exemplo, 3 horas da manhã sair a pé da minha casa e dar uma volta em tal lugar. Não precisa ser tão extremo, mas durante o dia, numa visão muito macro, bem localizada aqui em Campos, por exemplo, é uma coisa que ninguém imaginaria que tivesse roubo de moto. Roubo de moto que eu falo, sim, 2 caras numa moto. Sim. Antigamente não se imaginava isso. E antigamente que eu falo, eu não vou vincular nada a governo, sim, nem nada. Vamos dizer 10 anos atrás. Ninguém pensava nisso, de você estar parado num sinal de trânsito, esperando ficar verde, e um cara do seu lado de moto bater no vidro do seu carro com a arma. Aí ele já olha rapidamente, passa o celular. Infelizmente já tem ocorrido isso. Porque eu vejo que para uma solução nesse viés, teriam algumas políticas que deveriam ser implementadas a médio, curto e longo prazo. A curto prazo, eu vejo que a curto prazo eu vejo que poderia ser uma implementação de um novo sistema carcerário, como, por exemplo, muito mal falado por alguns e bem falado por outros, o Cecote, lá de El Salvador, do presidente... Esqueci o nome do presidente lá, acho que é Makele. Esqueci o nome dele. El Salvador. Esqueci o nome dele. Acho que é Bukele. Bukele, eu acho que é Bukele. Isso. É melhor que Google. Josiel hoje não, isso aí é sempre. Nossa, de vez em quando ele entra com o microfone, ele dá essa moral. Pô, mas ele no programa do Pietro. Eu tô sem essa... Tem que deixar um microfone com ele, pô. Tá ali, o cara... O cara, participação tem especial. 100% positiva, pô. Ajuda pra caramba. Como eu falei, essa implementação seria muito boa, porque seria não é só a construção de um presídio, tem toda uma mentalidade voltada para ele. Não sei se você já viu algum não seria estudo. Se você já viu, até no YouTube tem alguns vídeos mostrando como é a realidade lá. E é uma realidade totalmente diferente que envolveu tanto o presídio quanto uma mudança nas leis. E a mudança nas leis, no caso, no meu entendimento, seria leis mais pesadas e mais duras, uma mudança mais prática. Na nossa situação, no caso de Brasil, seria um aumento no sistema de penas, que aqui tem bastante. Tem progressão, tem isso, tem aquilo, saidinha, acaba atrapalhando muito. E o cara vê, pô, amanhã eu tô na rua. O cara faz o que ele quer. E não voltar. Né? Tem uma opção de ficar, não, eu achei que estava tudo bem, achei que estava tudo legal. Aí a curto prazo eu vejo que a construção do presídio seria muito interessante, porque o presídio é um presídio lá que está sendo usado como exemplo em alguns lugares do mundo. Além disso,
a médio prazo, mudança nas leis, com endurecimento. E a longo prazo é o básico que todo mundo fala e é difícil de fazer. Mudança na educação. E vejo também como uma mudança na área econômica, que é explicar desde novo, não vai ser para uma criança muito nova, mas você já vai pegando no básico e explicando o poder financeiro, explicando capacidade contributiva e outras coisas que a criança precisa saber. Tem até uns vídeos que o pai brinca com o filho, que ele fala assim, ó, eu vou te dar R$10. Aí ele dá um dinheiro pro menino e tira uma parte do dinheiro. Isso aqui é um imposto. Não. Para você já começar a entender desde cedo. Qual o papel? Hoje, no caso, né, a gente pode colocar que um dos principais obstáculos para quem quer andar na legalidade é a burocracia? Ou a burocracia faz parte do sistema para poder tornar o negócio realmente seguro? Né? Cara, e depende do tipo de situação. Porque como eu falo com as pessoas, o direito é a arte do depende. Tudo depende. Porque, por exemplo, em alguns países tem uma profissão que eu brinco que é difícil, pedir até desculpas para ninguém me odiar, né? Me odiar mais. Sempre que você é meu amigo, o pessoal já tá te odiando de graça. Já tô colecionando alguns já. Já ganha realtor. Bota na fila, joga na fila. Lá. Porque eu até brinco falando que tem uma profissão que só tem no Brasil, que é o despachante. A profissão que nasceu da preguiça de fazer. Sim. Porque o certo é você pegar, se virar e fazer. O dia que eu descobri que era só ir pagar os dutos e pegar a placa da moto e sair com o meu veículo emplacado. Isso. Papai deve ter perdido muito dinheiro para despachar. Mas você deve ter feito isso em... Mas fez alegria de muitos nesse sentido. Você deve ter feito isso em uma semana. Você foi num dia, voltou outro depois. Que com o despachante, no mesmo dia, tá tudo na mão. Ah, com certeza. Ele conhece... Inclusive, já vem até com parafuso a placa. Ele é uma pessoa... No caso do... Ele porque é uma pessoa que conhece pessoas. Mas, dependendo da situação, como a gente está tratando aqui sobre a área de armas, alguns protocolos, eu acho que devem continuar sendo respeitados. Porque você... Por exemplo, o cara chegar achando que ele vai conseguir comprar uma arma de fogo e achar que em 10 minutos ele vai estar com ela na mão, eu acho que isso, infelizmente, acaba se tornando mais um problema do que uma solução. Porque o cara pode estar passando por um momento de retração, que é o dito no direito como uma vingança. O cara pisou no meu... Não é a mesma coisa, mas o cara pisou no meu pé. Esse cara vai se ver comigo. Eu vou ali na loja. Como antigamente, década de 80, eu vou ali na Mesbla, eu vou ali na Pernambucanas. E muito provável que a Mesbla, nos anos 80, tenha vendido alguma coisa, nem seja munição. Vendeu muito. Tem muitas pessoas que falam que na época iam até lá, porque na época... A aquisição de arma de fogo era através de uma autorização da Polícia Civil. Você ia até a Polícia Civil, conseguia a autorização, ia na loja, depois você levava nota fiscal na Polícia Civil, fazia um registro ali, olha, está aqui registrado, está aqui o papelzinho, ó, toma aqui o documento, essa arma é sua. Porque na época não tinha o documento do porte de arma, tinha o documento da arma. Então você conseguia andar com ela na sua cintura normalmente. Até, não sei se você... Um coldre bonito. Comprava um coldre, um coldre de filme para guardar no sutiãzão. Na axila. Já puxava. Como... Não sei se você chegou a ver, tem uma certa entrevista do atual presidente, em que ele fala que São Paulo chegou uma época que era muito perigosa e ele namorava uma moça, eu não sei se é a falecida Dona Mariva, que ele
namorava com ela e ele ia de um bairro até outro para visitar ela. E ele falava, eu comprei uma arma para andar na minha cintura. Raspadinha certinho. Isso eu não sei. Não tenho certeza disso. Mas ele mesmo declarando isso. Que eu comprei uma arma. Ele era a favor, né? A Dilma também era a favor do uso de armas. Do uso de armas. Nela na juventude, né? no uso de armas nas guerrilhas. Que ele declara que até sobre a área de... Para garantir a segurança própria era válido. Sobre a área de utilização de armas e vinculando sobre isso aí, eu estava lembrando também que nos Estados Unidos, um dos países mais armados do mundo, né? Mas só que uma coisa que acabou... Alguns estudiosos falaram que atrapalhou a eleição de Kamala Harris foi que perto do período eleitoral, do período do pleito, né? Ela deu uma entrevista, sendo que ela foi na Oprah dar uma entrevista dela. Depois foi descoberto que ela pagou a Oprah para ser entrevistada. Mas coisa simples. É tipo aqui no Brasil, né? Porque ela pagou uma bagatela de 20 milhões. Então, papai lá na rede, telefone aqui na tela. Brincadeira. Chega mais, vem então, aqui. E ela... Hi, Gus. Já começa a falar então, galera. Ela pagou 20 milhões para ser entrevistada pela Oprah. E a Oprah, sabendo desse lado mais à esquerda da Kamala Harris, ela perguntou a ela assim, na hora da entrevista, ela perguntou... E sobre armas? Como se fosse assim, qual a sua opinião? Isso? E a Kamala chegou até a falar assim, olha, eu tenho arma e o meu vice, rapaz, eu não anotei o nome dele, eu acho que é Waltz, eu acho o nome dele. Quero o vice. Que é do vice dela. Eu tenho arma e o meu vice também tem arma. E se alguém entrar na minha casa, eu vou usar a minha arma. Aí se jogar no Google, você até acha. E a Oprah tomou até um susto na hora. Tipo, não era combinado, não, isso, amiga. E a própria Kamala depois falou assim, eu acho que não devia ter falado isso. Posteriormente... Foi ao vivo, né, ao vivaço. E posteriormente, a equipe da Kamala entra em contato com a equipe da Oprah. Por favor, vocês poderiam tirar aquela parte? Por favor. Tirar da onde? Não podemos. E ficou um vídeo bem conhecido sobre ela. Pedindo uma edição de leve, assim. E hoje, quais são os principais cuidados, né, e responsabilidades para quem você ensina? Que está começando agora? Como que a área, tanto o atirador esportivo quanto a pessoa que tem uma arma para defesa, ele acaba tendo que seguir algumas regras de segurança. Nessas regras, a pessoa tem algumas regras que ele deve ter uma obrigatoriedade de seguir independente da situação. Coisas bem básicas. Para quem... Muitas vezes a pessoa não entende e fala assim, pô, isso é básico, pô. Mas, infelizmente, muitas vezes você vai num clube de tiro em que todo mundo tá ali com o mesmo intuito e você vê assim, pô, o cara fez isso mesmo, cara. Pô, que vacilo. É sempre bom no banheiro falar, descarga depois de usar o vaso. Isso aí. É um básico, mas muitas vezes o cara não faz. Dentre elas, tratar uma arma como sempre carregada. Por que tratar uma arma? Porque muitas vezes o cara tá ali, pô, nunca olhei no cano, ele não tá com o dedo no gatilho, ele tá segurando essa arma de uma maneira que ela não vai atirar nele, mas o ser humano, ele é um animal de hábito. E muitos vídeos até, se tu buscar, tem muitas pessoas que infelizmente vieram a óbito porque foram olhar para o cano de uma arma e acabaram tomando um tiro sem querer dele mesmo. Pô, mas eu não... Murphy, né? Tem uma chance de dar errado, vai dar. Tem 1%? Vai. E o cara, olha, não faça, evita, porque você sempre tratar essa arma como carregada. Se ela tivesse aqui, aponta ela para um lado que não tem ninguém. Evita esse tipo de coisa. Sempre apontar a arma numa direção segura
um lugar ou aonde você queira atirar. Uma direção segura. Eu vou apontar sempre para um lado seguro. Ou então, vou atirar no clube, eu presto atenção naquilo que eu estou atirando, na direção que eu vou atirar. Para eu ter certeza daquilo que eu estou atirando e as adjacências. Porque muitas vezes, como a gente conversou anteriormente, dar um tiro não é como dar um soco. Se a pessoa muitas vezes vai dar um soco, é um limite pequeno, até onde o braço vai, e ele sabe aonde ele está querendo acertar. E na área do tiro, muitas vezes tem várias coisas que envolvem ali. O cano da arma pode ter algum problema que pode acabar saindo um tiro errado. A munição pode não ter boa qualidade, porque o atirador esportivo, muitas vezes ele consegue fazer a recarga da munição dele para não gastar tanto. Outro protocolo é manter sempre proteção nos olhos e nos ouvidos. Aí o cara, isso, exatamente. Brincadeira sadia. Tá ok. É o óculos do Homem de Ferro, né? Do Homem de Ferro, mirei no Homem de Ferro, acertei o como que é? O Vilela. Não. É bom que bom. Não se preocupa, não. O Vilela tá bem acabado. Não compara, não. O Vilela tá acabado. É que eu sou o Vilela sem a cirurgia do cabelo que ele fez. Inclusive, mais cabelo. Tô aí. Então, é claro. Estamos aí pra parcerias. Sempre. E, além da proteção de ouvido, por causa do som, dos olhos, porque muitas vezes acontecem os ricochetes. E o ricochete, quando volta, geralmente não volta uma munição inteira, volta um estilhaço dela. Pode vir uma estrelinha de chumbo pequena e vindo como uma lâmina na sua direção. Pode ficar cego. E o último protocolo que geralmente se requer para seguir é só colocar o dedo no gatilho quando for atirar. Que é o que infelizmente acaba acontecendo muito nos vídeos curiosos, que é o cara trabalhando de segurança, que ele fica brincando com o gatilho até que de repente ocorre um disparo acidental. Outra coisinha para polegar. Infelizmente. E, né, a gente já está caminhando aqui, já vi que com relação ao tempo. Já? Já deu 1h30 já, filho. Já foi tranquilo. Caraca, você tava com medo de começar? Já foi, isso? Já bateu. Cara, uma coisa que eu depois a gente volta e fala mais besteira. Nada. Tudo construtivo. Uma coisa interessante que eu vi, que é uma atualização que eu consegui ver para falar com você, porque a segurança pública tem um estatuto próprio. Segurança pública, falei errado, segurança privada, estatuto de segurança privada. Eles têm um estatuto próprio para regular a segurança privada. Em 2024 foi lançada essa lei para regular a segurança privada. E o artigo 50, ele declara aqui, organizar, prestar, oferecer serviço de segurança privada com utilização de arma de fogo na qualidade de sócio ou proprietário sem possuir autorização de funcionamento, a pessoa é punível com 1 a 3 anos e multa. O que isso significa? Destroçando ou então mastigando. O cara, hoje em dia, eu tenho uma mercearia, ou você tem uma mercearia como exemplo, que eu não tenho. Sim. E você, com a sua mercearia, você vai lá e fala assim, cara, tá passando uns caras meio estranhos aqui na frente de moto. Não fui com a cara daquele sujeito ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu conheço o Zezinho, que é meu amigo de infância, e Zezinho é da polícia. Vou chamar Zezinho e falar, cara, fica aqui na frente, no dia que você tiver de folga no seu serviço, e você dá uma moral aqui, porque todo mundo sabe que você é da polícia. E você aqui na meu. E é o que mais acontece em todo canto. Até eventos, né? Grandes shows e tudo mais, você tem de policial. E é o que mais acontece. E essa lei, que é o Estatuto da Segurança Pública, que é de agora, é uma lei de setembro de 2024, bem recente, menos de um ano, do atual governo, criminaliza o bico feito pelo agente de segurança, um policial. Poxa, aí o cara... Até, inclusive, era policiais e bombeiros também, por ter o direito de... Exatamente. O cara vai pra lá... E o cara, poxa...
O cara, mas peraí, deixa eu dar uma olhada nessa lei. O cara fala organizar, prestar e oferecer segurança privada na qualidade de sócio ou proprietário. Tô ali que eu sou parceiro do cara. Ele vai me dar um dinheiro, obviamente. Não tô nem relógio de trabalho de graça, né? Estou ali trabalhando. O cara vai haver uma contraprestação. Vou receber um dinheiro. Mas não sou sócio, nem sou proprietário. Aí entra num procedimento de remanescência de lei. Como assim? Tudo que uma lei não determina exatamente, vai buscar alguma explicação em outra que ajude ela. No caso, o direito civil. Se o direito penal deixa um vácuo em alguma explicação, o direito civil tem que esclarecer. E no caso, o cara que não é sócio nem proprietário e presta um serviço e não tem autorização, porque o cara deveria criar uma personalidade jurídica ou então como pessoa física para prestar esse serviço, no caso, ele se enquadra como é conhecido como a sociedade não personificada. Aí, nisso aí, o cara está prestando serviço e chegou lá um amigão do dono da mercearia, tem uma lei nova aqui, e essa pena aqui já está enquadrando o cara até 3 anos de prisão. Só que o cara, se for como da área policial, ele tem uma prisão própria para ele. Não fica como policial militar, geralmente. E na sequência, o perdo mandou. Geralmente, infelizmente, instaura-se um procedimento interno para isso. Porque o cara fala assim, poxa, mas eu não sou sócio nem proprietário. Não... Aí ele se enquadra como a sociedade não personificada, porque entende-se juridicamente que se ele não fez um contrato como sociedade, ele em algum momento estabeleceu isso daí com ele, mesmo que verbalmente, para no futuro regularizar isso. Aí um pulo do gato é o cara tentar enquadrar isso daí numa área de justiça da empresa pro cara e resolve. O cara tentar enquadrar isso aí como rapaz, isso daí é área de trabalho, não era criminal não, porque eu era funcionário dele, para ele tentar. E cara, você falou que passa muito tempo, se eu continuar eu vou falar muita coisa aqui. Isso aí tem bastante coisa, com certeza a gente vai voltar. Agora já aprendeu o caminho. Já sei onde fica. Já tá tranquilo. Primeiro eu agradecer, né, nossos parceiros, né, que tornam toda as nossas logos que ficam ali no cantinho, a galera que acredita aí no nosso projeto. Agradecer a Érica Russo, Enfermagem Estética, Drive Club, Geninho Matheus, consultoria automotiva, inclusive tem carro já blindado lá, que eu já vi no estoque. Opa, aí sim. Já tem as coisinhas já que a gente pode puxar para próximos assuntos. Aí sim, chamar ele aqui para falar também. Leonardo Gomes Fitness, Resenha Clube Barbie, Aquário Sticker House, que hoje vai ter uma galera indo para lá já, e amanhã, com certeza, Dia dos Namorados. Rapaz, aí eu acho que vai ficar difícil achar até lugar para estacionar. A Unigran, né? Rodoviário Sol Nascente, Lojas Vem Que Tem, Arte Oral Odontologia Premium, Restaurante Casa do Peixe, Mi Story, e para fazer esse óculosinho com a lente amarela já no grau, Ótica Gomes. Não é qualquer um. Entre em contato que dá para fazer até ajuda na precisão. Tem umas questões da lente amarela que eu vi que é bom para o foco. Sim, ela consegue. Ajuda nesse sentido também. Eu não consigo dar exatidão agora, mas ela parece que ela ajuda até numa área da mente da pessoa a conseguir ter mais foco, que parece que é a lente que ajuda a dirigir em área noturna. Isso. Também já peguei a estrada. Já peguei a estrada e percebi que não bati dessa vez. Dessa vez não, brincadeira. Mas você tem uma claridade diferenciada, você tem uma iluminação sim. E também a luz dos carros que estão vindo também não dá aquele incômodo. Que legal, visual. Cara. Tem um impactozinho bom. Já tô pensando em fazer outras lentes, já conversei com ele de outras coisas. Aí sim. Tem a lente verde também que ajuda também. Aí já é para quem tem problema tipo TDAH hoje, que é a questão da atenção enquanto está lendo.
Que às vezes você perde se o foco, dispersa. sabe? Sim, E aí sim. tem um tom do verde que ajuda legal também. Caramba, E, legal. óbvio, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando. Véspera, Dia dos Namorados. Quer deixar uma mensagem especial? Dessa vez não. Não. Dessa vez só Tá tranquilo. pra todo mundo ter segurança. Pra todo mundo ter segurança. Na Isso aí. área do direito. Se você quiser legalizar a arma ou... Hoje- ganhei até mesmo. Tem um caso que... Cara, hoje em dia, quando é para envolvendo o assunto sobre armas, quero adquirir uma arma, quero me tornar sócio de um clube, geralmente tem uma área mais voltada para despachante de tiro. Tem uma pessoa que eu confio, o Gabriel Cordeiro, se puder deixar o contato, alguma coisa aqui. Nem falei com ele, não. Mas vamos ver se vai aparecer alguém azucrinando a cabeça dele lá. Aí, Gabriel Cordeiro, despachante de armas. O contato dele é o código 22 da gente aqui, né? Isso. 997370434. Repetindo. Vamos embora. 997370434. Gabriel Cordeiro, despachante de armas. Top. Porque eu fico voltado mais para a área de porte de arma. Aí o cara, pô, eu quero tirar meu porte e tal. Aí geralmente cara, vamos conversar, porque atualmente raros casos sai porte de arma. Infelizmente. Legal. Não é qualquer pessoa que consegue essa liberação, essa autorização para ter o porte de arma. O governo atual restringiu muito isso. Muito. E se a pessoa veio para Campos recente, mas ela está no período que precisa renovar a documentação dela, essa parte já passa. Gabriel Cordeiro. Gabriel Cordeiro também. Isso aí, tudo. Certo. Eu só vou estar vinculado para a Hoje pessoa é o que quer clube. tirar uma dúvida. Porque tirando dúvida, muitas vezes, pelo telefone mesmo, converso com a pessoa, faço um agendamento online, que o cara, pelo WhatsApp, consegue tratar sobre isso e solucionar. E o cara que quer tudo fora a área de porte de arma, clube de tiro, posse de arma, quero comprar para ter na minha casa, quero comprar para ter na minha fazenda, quero comprar uma arma, quero uma arma diferente, quero isso, quero... Eu indico o Gabriel Cordeiro, que é uma pessoa da minha confiança. Show. Não me passou a perna ainda. O cara é gente boa, o cara é gente boa. O cara E é é de bom, confiança. e você está entregando uma pessoa que você realmente já trabalha, Sim, já conhece, sim, porque, o trabalho dela. porque os problemas que eu tenho, ele que resolve. Para a área de despachadoria de armas. Como eu falei para você, ele já tem o conhecimento para fazer. Não é um cara que, por exemplo, conhece uma pessoa lá dentro que ajuda ele. É um cara que sabe o que está fazendo. É um cara que entende do assunto. Então, só para quebrar um pouquinho, se eu for no McDonald's pedir um McLanche feliz e sair triste, eu entro em qual... Pode entrar na justiça? Cara. Eu saí de lá triste. Comprei o McLanche feliz, mas não saí feliz. Não Dá pra saiu botar um feliz? Celso? Rapaz, essa eu achei interessante. Causa ganha. Eu nunca tinha pensado nisso. Caramba. Só pra quebrar mesmo. Eu lembrei de uma que eu falei com o meu professor numa época. Ele era Dr. Paulo Assede, era diretor do fórum. Grande. Ele conversando lá, dando uma aula lá. Aí eu falei assim, professor, lembrei, pior de tudo, lembrei de uma piada do Costinha. Só não contei a piada. Aí eu falei para ele, professor, tem uma vaca numa área rural, tem uma cerca e tem um boi. O boi pula a cerca, cobre essa vaca, ou seja, consegue ali. E aí, nasceu o bezerro, é de quem? Ele olhou para minha cara, você quer estragar a minha aula, né? Faz sentido. Ó, querido, muito obrigado. Ok, meu amigo. Valeu. Estamos juntos. Pra amanhã já, feliz Dia dos Namorados pra minha esposa. E pra minha namorada. Pra sua namorada também. Isso Quer aí. deixar aí? Um feliz dia dos namorados pra ela. Daqui a pouco eu tô com ela. O presente tá aí, né? Tô Tá aí, presente. Vou ali. Tá bom, galera. Valeu, forte abraço e até mais. Falou. Bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral.